Quando eu falo isso, não é... Eu estou aqui eliminando o lugar que é a igreja. A igreja sempre você vai querer estar. E esse lugar em que você tem dificuldade de estar, às vezes pode ser o teu trabalho, pode ser sua casa, a cidade onde você está, sua profissão onde você se encontra, sua universidade onde você frequenta. Às vezes a sua própria família, você diz, eu não gostaria de ter nascido nessa casa, Senhor. Eu não escolhi nascer nesse lar, como disse um dia um filho para um pai. Eu não gostaria de ter nascido na casa de pastor, mas nasci. Não é o meu caso, eu acho. Mas eu já ouvi isso de forma muito sutil. Ou talvez você faça aquela pergunta, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Como é que eu vivo uma vida desse jeito hoje? Por que eu estou nessa? Eu não precisava estar. E eu estou enfrentando essa batalha dentro do meu coração. Primeiro eu quero te responder algumas coisas. É porque você está num lugar que Deus, Ele tem alguns sonhos para se revelar a você. E Deus, Ele põe sonhos na nossa vida. Ele tem os seus propósitos para que esse sonho seja realizado. Por isso que Deus trouxe você a esse mundo, e você tem que entender isso. Deus te trouxe a esse mundo com um plano, com uma missão, com um propósito. Fala para o teu irmão, olha, hoje nós vamos interagir aqui, ok? Então, nós vamos aprender algumas coisas certas. Você vai ter que falar para essa pessoa que está ao teu lado toda hora. Você vai cutucar, ele vai ter que ser cutucado. Por quê? Porque Deus te trouxe para uma missão aqui. Você não nasceu só para levantar cedo, comer, dormir. Não. Você tem um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Goste você ou não, Deus está trabalhando nesse plano e nesse propósito. Então, fala para o irmão, olha, talvez você não goste, mas Deus está trabalhando a teu favor. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Vamos pensar na vida de José de novo. Quantos anos José ficou no Egito? 11, porque vocês estavam aqui de manhã. 13. Só para não concordar. 13 anos para chegar onde ele chegou. Mas só que 11 anos ele trabalhou como escravo. Ele trabalhou num lugar onde talvez eu e você disséssemos, uai, cadê meu sonho? Meu sonho estava tão perto e agora ele se encontra mais distante ainda. Sabe que são 11 anos de distância. 11 anos aguardando um sonho. Amigo, às vezes você, por alguns momentos, você já está explodindo. Por algumas horas, por alguns meses, você já fica incomodado. Seu rosto já muda, sua história já muda. Só que isso tem a parte de Deus. Tem um propósito do Senhor aí. 11 anos de escravidão ensinaram José a ser um homem poderoso. Um homem de fibra. Um homem que sabia conduzir aquilo que chegou em suas mãos. E às vezes a gente não entende o momento que estamos passando. E hoje eu quero que você entenda onde você se encontra. Então Deus hoje vai mostrar a tua vida, o mapa onde você se encontra. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, e eu iria falar hoje pela manhã, mas a igreja está totalmente dividida, né? Uma parte vem à noite, outra parte vem de manhã. E aí eu fico a ver navios aqui, porque eu tenho 2 grupos num domingo só. Eu queria que você desligasse esse smartphone esse seu celular, e baixasse a mão e deixasse isso para depois. Obrigado. Foi rápido e obediente. Já tem uma estrelinha lá no céu para você te aguardando. Quando nós falamos aqui de um tema sobre santidade, é o que nós vamos entrar semana que vem. Mas eu queria pôr um pouquinho de doce na tua boca. Que quando eu falo de santidade, alguns aqui, por si próprio, por serem religiosos, eles vão dizer, pastor, o senhor vem com legalismo.
Não. Santidade não tem nada a ver com legalismo. Santidade tem a ver com algo separado para Deus. Deus quer que você se separe para Ele. Deus quer que você tenha uma direção na sua vida totalmente diferente. Queridos, no Velho Testamento, o Senhor disse: eu sou santo, para que você seja santo. Então santidade não tem nada a ver com o inferno. Quando você diz: eu vou me tornar, a minha postura agora é de santidade, porque sem isso eu não vou ter uma relação com Deus. Santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque Deus não se relaciona com gente que não quer se separar daquilo que Ele já declarou que é imundo, que é sujo. Quantos estão aqui ainda? Então não adianta você achar que a tua vida vai decolar quando você está vivendo uma vida extremamente equivocada. Lá em Levíticos 11, verso 44, isso era lei, era a sombra. Mas Pedro repete isso no Novo Testamento, lá no final da história da igreja. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou. Então a santidade não é simplesmente uma questão de regras. Querido, você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador gratuitamente, mas dali em diante o negócio tem outro preço. Tem uma vida separada para glorificar o nome do Senhor e pronto. Amigo, se você não tiver uma vida separada, a Bíblia diz que você não vai ver Deus falando com você, nunca. Você vai ver um monte de vozes, você vai achar que são vozes, como disse lá em 1 Reis 19, verso 9, quando Elias estava num lugar e Deus falou: o que você está fazendo aí, amigo? Aí não é o teu lugar. Ele entra em depressão. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, a primeira coisa que começa a surgir na nossa mente, no nosso emocional, chama-se um sentimento de impotência. Algo parece que não vai funcionar na nossa vida. Nós não damos conta nem de tomar um banho. E aí esse homem vai para uma caverna, foge. E o medo, querido, sabe o que medo faz na nossa vida? O medo faz o seguinte: aqui tem um desafio e você está com medo. E aí você não se move mais. O medo te impede. Eu tenho ensinado a igreja que medo não tem nada a ver com o emocional. Medo tem a ver, como disse o próprio Deus dentro da Bíblia. A Bíblia sempre, Deus tratou o medo como um espírito que paralisa as pessoas, que amarra, que não deixa a pessoa dar um passo. Quando você está com medo, você impede o mover de Deus. Por isso a Bíblia diz toda hora: não temas, 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 365 vezes. É um espírito que trabalha, que influencia. E aí você fica o quê? Paralisado, amigo. E aqui acontece com Elias esse negócio. Ele entra dentro da caverna e o Senhor diz: o que você está fazendo aí, amigo? Quem te mandou aí? Porque algumas vozes ele começou a ouvir. Nem sempre as vozes que estão falando aí com você são vozes de Deus. Presta atenção. E aí ele vê, Deus chama ele para fora, bate um papo com ele lá fora e diz: onde que você acha que eu estou? E agora ele acha, e sempre estava olhando para o terremoto, para o vento, para um monte de coisa, e Deus não estava ali. Isso nós vamos começar essa história para frente. Mas eu quero voltar aqui para te dar um toque. Quantos anos ficou José sendo treinado no lugar que ele não queria ser treinado? 11 anos. 11 anos da sua vida ele passou como escravo. Querido, se você tem um sonho de ser cabeça, 11 anos de escravo, o que você faz? Você chuta o balde. Chuta ou não chuta? Chuta tudo. Que? 11 anos? Agora, olha só, uma outra história do povo de Israel. Em Êxodo capítulo 14, anotem aí, isso daqui é uma coisa que hoje eu estava ensinando pela manhã, e Deus falou ao meu coração. Verso 1 e 2, diz assim: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto do Mar Vermelho. O povo de Israel é tirado do Egito, 430 anos, estavam lá, acostumados, se imaginem,
Porque existe uma revelação escrita e uma revelação chamada revelação áurea. É que vai passando de geração a geração. E você sabe o que mais fica no povo que vive e que hoje, se você for lá na terra dos israelitas, se você for nos palestinos, eles vão dizer que o que é realmente forte é quando alguém conta a história de uma família. Não é a escrita, não é algo escrito, era algo falado, de pai para filho, de filho para pai, e assim vai, a geração vai passando. 430 anos esse povo ficou no Egito, então eles tiveram uma cultura dos egípcios. Guardem isso no coração, sendo israelitas, mas com uma cultura totalmente distante do Senhor. E aí eles estão clamando, porque a mente deles é a mente de escravo. Eles não conseguem se desvencilhar daquela vidinha. E aí o Senhor diz, diga aos israelitas que mudem o rumo. Eles estavam saindo agora do Egito, e a Bíblia mostra que eles iriam para a terra prometida. E a terra prometida era 175 milhas dali. Ou seja, em 3 meses eles estavam lá, aproximadamente. E aí o que acontece? Nessa saída, e Deus manda eles para um lugar totalmente diferente. E aí eles vão fazer a vontade de Deus. E eles começam a fazer a vontade de Deus. E o verso 4 diz assim, que Deus agora começa a mostrar um plano e entra em ação. Fala para o teu irmão, o caminho mais longo, não pense que não é de Deus. Porque nós estamos atrás de um caminho curto, ok? Toda vez que você sai para uma viagem, você põe lá no seu mapa, olha, eu quero chegar mais rápido, eu quero um caminho mais curto, e a gente vai parar em alguns lugares estranhos. Mas quando o caminho mais longo é o caminho mais seguro, caminho mais detalhado. Deus tem um plano. E agora então você vai entender o que eu estou falando. Está lá em Êxodo, temos que ler um contexto inteiro. Êxodo 13, verso 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor, antes de colocar esse verso. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este fosse o caminho mais... Sabe, você está querendo um caminho curto. Você está querendo as coisas rápidas. E o que Deus está dizendo? Não. E eu quero dizer que Deus agora pega o teu mapa, amigo, para dizer e te explicar a situação que você está vivendo. Por isso Deus te convocou a estar aqui nessa noite. Fez você parar diante desse aparelho. Porque Ele tem um plano para a tua vida, Ele quer te explicar. Filho, se você me obedecer, olha bem, se você me obedecer, deixa comigo. Mas Senhor, o Senhor não está equivocado? Caminho mais curto, pois disse, se vocês se defrontassem em guerra agora, talvez se arrependessem e voltassem para o Egito. Irmãos, tinham 3 caminhos para ir, dos filisteus, das montanhas, era mais perto, e ir até o mar, parar diante do mar e pegar umas barquinhas para atravessar. Deus leva esse povo, como diz lá, em Êxodo 14, verso 2, faz-os parar diante do mar, fiquem aí. E a Bíblia diz então, que agora Deus começa a trabalhar. Um caminho longo. Será que você não está questionando esse caminho da sua vida? Quanto falta para o plano de Deus se realizar na minha vida? Esse caminho está longo, Senhor. Mas você está obedecendo a Deus? Você está na rota do Senhor? Lembre-se, o caminho dos filisteus era uma rota comercial. Era mais fácil. Às vezes algumas pessoas aqui chegam para mim e falam assim, pastor, eu vou ficar ali perto da minha casa, tem uma congregação, tem uma igrejinha, para mim é mais fácil ali. Eu disse, olha, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto. Não estou dizendo que aquela igreja não é abençoada, às vezes ela precisa de você lá mesmo. Só que Deus tem nos levado para um caminho que é totalmente diferente daquilo que as pessoas estão avaliando aí fora. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 14, que o caminho do Senhor ele é estreito, a porta é estreita, querido.
Não pense que há facilidade dentro do reino de Deus. E o Senhor disse: eu necessito levar esse povo por um caminho estreito, eu necessito levar esse povo um pouco mais distante, para que eles vejam que eu sou um Deus que opero maravilhas, e que eles vão ver que eles têm um Deus novamente. Sabe o que Deus está fazendo com a tua vida hoje? Deus sabia que esse povo não estava pronto para entrar na terra prometida. Às vezes nós achamos que estamos prontos para grandes conquistas da nossa vida. Nós queremos isso, mas não estamos prontos, porque aquilo que vai chegar na nossa mão pode nos distanciar do Senhor. Quantos estão aqui ainda? Quantas vezes você achou que era a hora? Senhor, mas por que as coisas estão demorando? Porque 430 anos para arrancar uma cultura de dentro, enraizada dentro do coração, não era coisa fácil. Quanto tempo você tem andado na presença do Senhor? Deus vai te levar sim, vai te levantar para que você cresça de tal maneira que você possa ver teus inimigos e não mais se amedrontar de nada. Querido, quantas vezes você se meteu em problemas porque você não quis ouvir a voz de Deus? Você quis ir por um caminho mais curto. E quando vamos por um caminho mais curto, nós começamos a viver um problema sério só nosso. Deus não tem nada a ver com isso. Você quis esse caminho. Mas quando você diz: Senhor, eu estou indo segundo a tua vontade é essa? O teu propósito é este? Eu estou indo. Estão me entendendo? Israel aqui agora obedece o Senhor, vai por um caminho mais longo, vai trilhar por um caminho mais difícil, vai viver um processo mais longo, mas agora eles estão debaixo de uma mão de Deus. É diferente quando estamos debaixo da mão do Senhor. Agora, quando queremos ir para um caminho mais curto, queremos cortar caminho, nós começamos a viver o sofrimento que Elias sofreu. Elias foi para uma caverna, ficou lá, se escondeu, viveu as suas fobias, curtiu a sua autopiedade, começou a desenvolver um problema sério dentro da sua vida. Por quê? Porque ele ouviu outro tipo de voz, não ouviu a voz do Senhor, e achou que era a voz do Senhor. Esses dias eu estava ensinando meus diáconos, a minha liderança, como é que se ouve a voz de Deus? Pela palavra de Deus. Quero voltar aqui com vocês agora. Quando você diz que está escutando o Senhor, fica firme, porque agora é Ele que está encarregado com tudo na tua vida. Quantos estão aqui ainda? Olha o que diz a palavra no verso 18 de Êxodo 13. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, e os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, mas nunca lutaram. Eles sempre foram escravos, eles não eram de guerra, mas eles tinham atrás, nas costas deles, sabe quem? Homens extremamente de um treinamento fino de guerra. Eles eram os poderosos do mundo. E quando o Senhor nos leva por um caminho longo, é Ele que está agora diante da tua guerra. Se você está no caminho longo, se você está obedecendo, você sabe que isso é da vontade de Deus, acabou, querido. Tua vida vai chegar ali onde tem que chegar, porque Deus, Ele está diante de você. Você tem certeza que você está caminhando debaixo da vontade de Deus? Você tem consciência que aquilo que você está fazendo, o passo que você está dando, o Senhor mandou você dar? Depois não vem com a cara de coitado. Pastor. E às vezes nós queremos que o melhor caminho é o caminho curto. E por quê? Porque nós queremos a facilidade. Nem sempre o caminho fácil é o caminho do Senhor. Às vezes as coisas estão indo rápida, as coisas estão indo, voando, nós estamos voando nas asas do Espírito, pastor. Cuidado, querido, porque nesse caminho que Deus está nos dando toda hora, é um caminho de provas. Deus prometeu que não seremos mais provados do que podemos suportar. Fala, irmão, não tem nada que Deus não te dê força para você suportar. Fala para o irmão, suporta esse trem aí. Suporta essa coisa. Fala, irmão, abre a boca. Tem que suportar. Pastor, mas não está suportando. Não, calma, querido. Não, então eu vou te ler, vamos ler a Bíblia. Em 1 Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse comum a todos os homens. Mas mesmo assim, é comum a todos o que você está passando.
Não ache que você é a única, que você é o único, que a sua casa é a única, que o seu assunto é o único, que você é o único que está passando por alguma luta que ninguém passou. Presta atenção numa coisa. Deus é fiel. E Ele não permitirá que você seja tentado, provado, além daquilo que você não possa ser tentado. Ele vai te dar sempre uma saída. Fala, irmão, Deus sempre vai te dar uma saída. Pode aplaudir o Senhor por isso? Sempre. 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 Agora, se você está indo para um caminho, o caminho curto você vai fracassar. Por quê? Porque o caminho longo tem mais uma garantia. Em 1 João capítulo 5, verso 4, diz assim: o que é nascido de Deus, vence. Vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo. O que? A tua fé é que vence o mundo. É a vida de fé. Não é a vida da lógica, não é a vida da razão, é a vida do Espírito. Sabe, nós às vezes queremos cuidar do nosso corpo, a alma, mas nós não cuidamos do Espírito. O Espírito precisa ser treinado, o Espírito se alimenta, o Espírito precisa ser conduzido pela palavra. E a Bíblia diz que um homem chegou diante do Senhor e perguntou: como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Como é que eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe? Porque ele era só carne. E aí Jesus fala para ele: olha, você tem que nascer da água e do Espírito. Porque aí ele começa depois disso a levantar a mão para o Senhor e adorar. Querido, é isso que você precisa entender. Você precisa nascer de novo. Não é você ser religioso. Não é você estar frequentando uma igreja que se chama Igreja Batista Central. Não é você estar dentro de uma igreja evangélica. Aliás, ser evangélico hoje é fácil. Você está aqui, amanhã você está lá na balada, amanhã você está chutando balde por aí. Faz o que quer da sua vida. Querido, deixa ele falar. Deus levantou um povo para ser santo, para que fique protestando sobre aquilo que se chama pecado, por aquilo que se chama religiosidade. Sabe, eu acho que nós precisamos voltar a ser protestantes. Sabe, uma história de protesto. Estamos protestando sobre aquilo que está errado, aquilo que está equivocado aí fora, que está querendo dirigir a nossa vida e a nossa família. Então, amados, a Bíblia diz que o Senhor, Ele já te deu o êxito. Deus sempre, Ele quer te dar o êxito. Deixa eu lhe falar, fala para o teu irmão: Deus está te dando êxito. Mas esse caminho está longo. Mas esse caminho é longo. Deus tem solução para você. Mas pastor, eu estou com um problema. Tem problema, o Senhor vai te dar uma saída. Aqui tem várias saídas na igreja. Sempre tem uma plaquinha: saída, saída, saída. O que eu quero que você entenda hoje é o que Deus tem falado ao meu coração. Se você está com o Senhor, se Ele falou que Ele é teu Deus, você não precisa temer nenhuma obra de macumba, nenhum olho gordo, nenhuma palavra de ninguém. Sabe, se você está andando na presença do Senhor, o sangue de Jesus te cobre, querido. E você tem uma garantia da palavra. Ele é teu Senhor. Fica tranquilo, você vai ouvir um monte de vozes por aí querendo, sabe, incutir na tua cabeça um monte de problemas, de lutas. Mas só que a Bíblia diz que o Senhor, Ele é maior dentro de você. Ele é maior do que tudo que está aí. E eu quero dizer para você que sempre vai ter uma saída para a tua vida. E às vezes você está num campo de batalha e você diz: pastor, como é que eu vou? Deus é um Deus que te levanta e te levanta com força. Porque Deus nos leva por um caminho longo, pastor, para aprender aquilo que é necessário para a nossa vida. Aí você diz: parece que minha bênção está distante. Parece que as coisas estão longe, pastor. Estão bem perto. Só que Deus está treinando a sua vida para você ser um homem e uma mulher diferente. Deus está lhe treinando e você não está conseguindo ver. A Bíblia diz em Êxodo 3, verso 1, que Moisés pastoreava tranquilamente. E de repente Deus chegou lá e disse: ó, levanta aí que você vai agora libertar um povo. Você vai agora buscar um povo. E o Senhor começa a falar com Moisés. E ele disse: mas como eu? Quem sou eu para me apresentar diante de um presidente? E ele afirmou: eu estarei contigo. Eu serei o teu Deus. Eu serei o teu auxílio. Eu vou com você. Você não está mais só. A partir de agora, quando você me ouve, quando você me obedece, você não está mais só. Mas você tem que obedecer.
E nesta rota Deus tira esse povo do Egito. Faz coisas tremendas. E a Bíblia diz que o Senhor agora, Ele não só tira, mas Ele agora é a presença dEle com eles. Êxodo 13, verso 20 a 22 fala que a coluna de dia estaria seguindo esse povo, e à noite estaria também uma coluna de fogo. Deus, Ele se compromete quando você obedece a sua palavra. Ele vai contigo, querido. Ele vai, pode se levantar quem for. Você vai ver isso cair sem dar um sopro. Vai se desfazer na tua frente. Mas pastor, mas ainda não se desfez. Quem disse que a coisa é rápida? Quem te falou que as coisas são rápidas? Mas por que Deus leva esse povo por um caminho totalmente mais longo, difícil? Sabe, a família vai perecer, todo mundo vai ter sofrimento, todo mundo carregando coisas. Se imagine, irmão, o negócio está perto aqui, todo mundo ali, facilidade, ia poupar um monte de gente com as bagagens. Imagine mulher levando panela, tudo junto. Barulhada, irmão, estresse, uma coisa terrível. Mas o Senhor vai, e Ele agora começa a ser evidente. Ele começa a ser presente na vida daquele povo. Ele é de manhã e a noite inteira. Ele é Senhor deles. Ele está agora no controle de tudo. E Deus acompanha esse povo pelo caminho, um caminho longo. Por que esse caminho longo? Eles vão se deparar com o mar, param ali, ficam diante do mar. Agora o que nós vamos fazer, Moisés? Eu não sei. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu já perdi tudo. Perdi minha família. Tudo porque eu fui por um caminho curto. Tudo na minha casa está saindo mal. Mas se você está de acordo com a palavra, fica tranquilo que tudo isto vai ser resgatado. Tudo. Olha o que eu estou te falando. Tudo pode estar mal, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo será restaurado. Tudo. Se você continuar firme, o Senhor vai te honrar. Olha o que diz Êxodo 14, verso 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair, perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou apontar suas carruagens, consigo seus exércitos, e botou 600 homens da elite do BOP na frente, botou a turma de frente, os melhores do país, e disse: vamos atrás. E agora arrumaram seus carros, os melhores, aparelharam tudo, e diz a palavra de Deus que eles foram atrás. E o verso de número 10, desse mesmo capítulo, agora está lá um povo perto do mar, onde Deus dirigiu, onde estão fazendo a vontade de Deus, e de repente eles olham para trás, e o que é que eles veem? Eles veem só batalha, só luta. Aproximaram-se o faraó e os israelitas olhavam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e eles ficaram o quê? Cheios de medo. O que o medo fez? Bom, eles clamaram ao Senhor. Depois no verso 11 diz que eles foram para frente de Moisés, dizendo: vou e você, Moisés. A gente sempre tem que acusar alguém, né, irmão? Que seja Moisés, então. A gente sempre vai acusar alguém. E aí, o problema é que agora começa a coisa. Irmãos, é a ideia de escravo. Quando a coisa não está dando certo, você vai acusar o capataz. Então, como não tinha o capataz ali, tinha Moisés. Moisés, você é o culpado, Deus nos trouxe aqui, e agora olha o que está acontecendo, nós vamos morrer todos aqui, lá vem os egípcios. E aí Moisés vai falar com o Senhor. Por que eles falam? Por que a gente não foi pelas montanhas? Por que nós não fomos pelo caminho dos filisteus? Moisés vai em secreto. Eu fico imaginando que para aqueles israelitas, Moisés era um egípcio infiltrado para acabar com a vida deles. Isso aqui, ó, Moisés, ele era dos caras. Trouxe a gente aqui para morrer tudo aqui. Hoje eu fiquei pensando sobre isso.
Esse Moisés ele deve ser um cara que está do lado dos egípcios, porque a gente veio até aqui. Olha aqui o que aconteceu, nós vamos morrer. E aí eles começam a pensar um monte de coisas. Porque na hora do desespero, querido, você começa a querer fazer coisas. E na hora do desespero não é a hora de fazer nada. É a hora de se acalmar, de se aquietar e saber que o Senhor é o teu Deus. Aguarda que você estiver diante do Senhor, aguardando no Senhor. Ele vai te honrar. Você está aqui nesta noite. Ele vai te honrar. Espera lá, espera firme. Deus vai levantar tua casa, tua família, teus queridos. Mas tem a hora dele. Mas o caminho está longe, pastor. Tá não, querido. Eles tinham a mentalidade de escravos, por isso que eles tinham que parar ali. Deus leva ele pelos caminhos para mudar a mente deles. Sabe, Deus sempre vai nos levar às vezes certos caminhos para nós mudarmos a nossa mente. Sabe, nenhuma mudança acontece na nossa vida que não é pela nossa mente. Precisamos ouvir a palavra, o nosso espírito se comunica com o nosso emocional. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então passa por tudo isto. Mas quem comanda é o Espírito. Tira o Espírito de você, você cai. Puf, você morre. Por isso que você vai lá no funeral lá e olha para o cara lá. Mas esse cara não parece aquele cara. Claro, o Espírito já foi, amigo. É outro mesmo, é outro trem que está ali que vai acabar tudo. O que faz você estar em pé é o Espírito. Se ele está alimentado, não tem depressão, não tem nada. Você é controlado pela palavra de Deus. Você não é mais controlado pelo que está aí fora. Você não é controlado por circunstâncias. Você sabe que o Senhor está indo à tua frente, à tua retaguarda. Ele é Senhor da tua vida. E assim a Bíblia diz que os israelitas começaram a falar mal de quem? Começou a falar mal de alguém. Às vezes a gente está aqui, a gente começa, o problema da minha vida é porque eu estou nessa igreja, porque naquela igreja, porque não, é por causa de você. Não é igreja, não é pastor, não é ninguém. Ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. É você o problema. Você tem que se arrepender. Você tem que nascer de novo. Você tem que voltar para a palavra de Deus. Seu queixume, na verdade, se chama desobediência. E essa desobediência tem um primo, se chama murmuração. Toda vez que uma pessoa está fora da vontade de Deus, ela está murmurando. E eles começam a murmurar e Deus leva ao ponto que Ele queria levar. Fala para o teu irmão, Deus, Ele está aí contigo e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Fala para ele, Deus sabe o que faz. Meu pai já falava isso, Deus sabe o que faz. Há muitos anos agora eu venho descobrir isso dentro da Bíblia. Papai estava certo. Deus nos leva a um lugar mais longo. Primeiro, para confiar nele. Para desenvolvermos um relacionamento com ele. Porque vai chegar num extremo. Você vai chegar no extremo da tua vida, onde Deus está te levando, porque você vai ter que confiar nele. Não é mais confiar no teu título, não é mais confiar na sua grana, porque nós muitas vezes temos o nosso trabalho, a nossa profissão, a empresa onde estamos, irmão, e começamos a querer confiar naquilo que temos na nossa mão, ou no dinheiro que temos lá no banco, ou em algum carro, ou em alguma casa, ou alguma coisa que nós temos. Às vezes você está confiando na sua namorada, no seu relacionamento. Cuidado. Porque Deus vai te conduzir para um outro caminho. Ele vai te pôr em teste. Porque o único que você tem que pôr a confiança é no Senhor. E aí você põe no seu carro, no seu dinheiro, você morre por isso, você trabalha por isso, você está ali se matando por essas coisas. Confiar unicamente nele é confiar em Deus. E às vezes a gente confia mais nas outras coisas que temos, que corremos atrás, porque nós estamos ligados a elas. E não estamos ligados no Senhor, me perdoem. Porque é na hora do teu aperto que a gente vê a sua reação. Quantos estão aqui ainda comigo? Fala, Deus tem me levado por um caminho longo. Amém? E aí a Bíblia diz no verso 13, Moisés respondeu ao povo, preste atenção nisso. Não tenho o quê? Não tenho... De novo. Mais forte. Não tenho medo. Fala para o teu irmão agora. Não tenha medo. Isso é espírito que quer te paralisar. Fique firme. Fique firme. Porque você vai ver
o livramento do Senhor hoje. Hoje. O irmão Reinaldo está aí? Fica em pé aí, por favor. O Reinaldo, ele está lá em cima, então vocês que estão aqui embaixo não estão podendo ver. O Reinaldo teve um problema esses dias, ele trabalha numa companhia e ele estava numa escada, num poste de luz. Né? E ele é igual aquele Homem-Aranha. E enrolou um cabo daqueles na sua mão e ele estava trabalhando e de repente esse cabo cai e o trem vem. E o trem leva esse cabo e ele está em cima. E um irmão me falou aqui, que já trabalhou lá, disse, olha, esse cabo não arrebenta. E esse cabo arrebentou. Porque a marca está lá no braço dele. Deus, Ele, quando você está andando com Ele, Ele faz a obra. Pela manhã, nossa irmã Rosa, ela não sei se ela está aqui ainda ou não veio. Não deve ter vindo, ela veio pela manhã. No sábado, pela manhã, ela está descendo uma das avenidas ali, uma viela, né, que desce ali do Central Park, e um senhor de 90 anos dirigindo, ele passa reto, e ela está de moto. E ele arremessa essa irmã 2 metros. E hoje pela manhã, ela estava dando um testemunho aqui, e um irmão falou assim, eu estou aqui, irmão, achando que isso é uma maldição, e ela está dizendo, olha a graça de Deus, como é que é diferente. Para muita gente aí fora, é uma desgraça. Para o crente verdadeiro, para o cristão verdadeiro, é graça de Deus. Ela estava aqui, eu fui ao hospital, eu fui à casa dela, e ela chegou aqui hoje pela manhã, agradecendo a Deus pela quantidade de irmãos que passaram lá, pastores que foram lá, que deram assistência, como Deus foi tão querido com ela. Querido, Deus, Ele está trabalhando pela tua vida, fica firme. Se você está no controle de Deus, se a tua vida está no centro da vontade de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai fazer um milagre. Por isso a Bíblia diz, fique firme, aguenta firme. Mas Senhor, aguenta. Para de se queixar, que ninguém aguenta queixume. Algum homem aqui aguenta a murmuração dentro de casa? Nem fora de casa, quanto mais dentro de casa, né? Nem mulher, né? Alguma mulher aguenta a murmuração do maridão? Ai, não. Graças a Deus. Irmãos, olhem aqui para mim, por favor, eu não queria que conversasse, você pode estar atrapalhando alguém. A Bíblia diz assim, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Quando eu falo da irmã Rosa, recentemente o esposo dela pegou o carro, enfiou numa árvore. Era um sonho o carro dela. O sonho foi para a árvore. Sem seguro, sem nada, carro zero, já era. E agora vem com a moto, tem um sonho da sua lanchonete, ganhando seu dinheirinho, sabe aquela gotinha que todo dia cai ali, feliz da vida, o sonho está indo, as coisas estão andando, daqui a pouco, o caminho fica mais longo. O caminho está longo. O caminho fica longo. Uma surpresa no meio do caminho. O mar começa a chegar. O mar da dúvida. O mar quando você começa a observar das coisas que estão diante de você, seus problemas financeiros, seus problemas emocionais, seus problemas que estão de relações com pessoas dentro da sua casa, eles começam a crescer. Mas por que tudo isso, Deus? Você pergunta, o Senhor só diz assim, não temas. Não pense que Moisés sabia o que Deus ia fazer. Deus não tinha falado nada com Moisés, Deus não tinha falado nada com ele. Ele só falou para o povo, não temas. Senhor, eu estou falando para eles não ficarem com medo. Ele está falando isso. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou dizendo para esse povo, para não temer, para não ter medo. E é isso que eu estou falando para você. Deus mandou te dizer nessa noite, o medo não vem dele. Ele nunca te deu um espírito de medo. Ele nunca pôs um medo dentro de você. Você foi treinado a ter medo. Por isso sua vida ficou aí onde está. Você não avança por causa do medo.
2 Timóteo capítulo 1, verso 7 fala isso. Paulo escreve lá para Timóteo dizendo o seguinte: Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas nos deu um espírito de coragem, um espírito de moderação e domínio próprio. Deus nos deu isso. Deus não pôs dentro de mim o medo. Eu fui formando isso dentro do meu coração. E aí Moisés disse: não temas. Ele não sabia o que Deus iria fazer, mas ele sabia o que tinha que fazer. Era não ter medo. Eu não sei o que você tem que fazer, mas uma coisa Deus disse para a gente hoje fazer: não tenha medo. Tire o medo da tua frente. Tire essas fobias. Elimine-as. Como, pastor? Pela palavra. Palavra de Deus. Eu não sei como Ele te trouxe até aqui hoje. Eu não sei em que posição você se encontra. Quizá alguns aqui estão querendo um caminho curto. Você entrou na igreja errada. O caminho é longo. Caminho é longo. Caminho longo, só que o Senhor diz: eu vou estar com você. Cuidado, porque o medo nos faz ruir. A dúvida às vezes bate nesta hora. Quando você desespera, você não vê a plaquinha de saída de nenhum lugar. Aquiete-te. Desespero não adianta. Faz a gente tomar decisões que depois lá nós vamos chorar lá na frente. O que você faria se você visse os egípcios nas tuas costas e o mar diante de você? Você saia correndo, velho. Eu seria um que ia botar meu tênis: ó, tchau, gente. A gente se encontra lá no céu. Eu vou tentar ir por aqui, por outro lado, porque nadar eu não sei. Eu não vou tentar nadar, que eu não vou chegar a lugar nenhum. Olha a turma que vem ali atrás, é uma turma treinada. O povo era escravo, o povo não era guerreiro. Mas quem é que levou até o mar? Quem é que os conduziu até o mar? Quem? Quem é que colocou num caminho mais longo? Então pronto, é com Ele. Quantos aqui sabem que o que você está fazendo é da vontade de Deus? Levante a mão. Pastor, o que eu tenho feito é da vontade de Deus. Então Deus vai, fica firme, Deus vai fazer a obra na tua vida, em nome de Jesus. Esteja firme, esteja seguro. Mas por que Deus levou a turma ali? Sabe por quê? Porque depois disso, Deus elimina esses egípcios. Porque às vezes, irmão, eles chegando na terra prometida, sabe o que eles iriam estar sempre pensando? Ai, ali vem um egípcio. Ah, ali está outro egípcio. Sabe, ele seria sempre uma sombra para eles. Então Deus nos leva ali, elimina os seus inimigos e que nunca mais eles iriam ver. Porque a Bíblia diz lá, ainda em Êxodo 13, aliás 14, qual o verso que eu parei aí? O verso 14, Êxodo 14, verso de número 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que hoje o Senhor lhes trará, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Sabe, Deus disse assim: essa sombra que acompanha a tua vida, eu estou te conduzindo para um caminho, estou te treinando para nunca mais isso ficar na tua cabeça. Nunca mais. É o que Deus tem para você. Vocês estão entendendo? Por que Deus está me levando então num caminho mais longo? Para romper para sempre com aquilo que é sombra na tua vida. Será que, por que Deus está me treinando aqui? Porque Deus quer romper com aquilo que é sombra na tua vida. Ele quer tirar isso da tua vida para sempre. Para que quando você chegar na terra prometida, você não fique com o espírito do medo. Ai, eles vão me pegar, eles vão vir aqui, nós vamos ser consumidos novamente. Essa era uma das coisas que Deus queria também que eles aprendessem. Então, primeiro, aprendermos que precisamos confiar nele. Segundo, que ele iria tirar essas lembranças da nossa mente. Quando Deus nos leva para um caminho mais longo, Ele está nos treinando. Está tirando aquilo que não presta da nossa vida. Ele está nos treinando. Imagine você na terra prometida, com tudo fácil. Meu irmão, Deus não põe na tua mão algo para você se arrebentar. Ele vai te treinar antes, Ele vai te dar um treinamento. Não pense que chegar lá em cima é de uma noite para o dia. Tem um processo. E esse processo ninguém quer. O caminho mais longo é um caminho de firmeza. Agora, o caminho mais curto, você tem que ficar esperto. Quando você entra
no caminho do Senhor, é Ele que vai conduzindo a tua vida. Ele quer te resgatar. Ele quer lhe conduzir para a vitória. Fala para o teu irmão, esteja firme, irmão. A palavra de Deus diz para você estar firme. Confie nele. Porque em Deus nós temos estabilidade. Só nele, querido. Fora dele não tem. Então, você tem o caminho mais curto e o caminho mais longo. Não importa. Se você está no centro da vontade de Deus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Seja paciente. Seja paciente. E veja a salvação do Senhor dentro da tua casa. Seja paciente. E Deus vai resgatar toda a tua casa, toda a tua família. Você verá a mão de Deus fará milagres. E foi o que Deus fez. Abriu o mar, o povo passou e Ele eliminou aquilo que era sombra na vida dos israelitas. Mas o grande problema da murmuração é que alguns não entraram na terra prometida, porque viveram a vida toda, viveram com aquela cara de murmuradores. Primeira coisa, quando Deus nos leva para um caminho mais longo, Ele quer eliminar para sempre aquele que se tornou seu inimigo, aquilo que te amarra, aquilo que sempre você está olhando. Deus leva-nos nesse caminho para tratar da nossa vida. Deixa eu lhe falar uma coisa, o caminho está longo para você? Está difícil o caminho? Foi Deus que te levou aí. Você crê nisso? Creio. Você está no centro da vontade de Deus? Estou. Então aguenta. Porque Ele vai te exaltar no tempo correto. A igreja pode dizer amém? Então fala para o teu irmão, Deus está destruindo aquilo que se levantou como inimigo da sua vida. Sabe, às vezes não são pessoas, são dúvidas. É uma cultura que herdamos. É algo que entrou dentro de nós. E o processo que Deus está usando, você às vezes diz, parece que Deus parou. Parece que Deus não está mais fazendo nada. E aí nós ficamos olhando. É o caminho mais longo. É o caminho mais longo. Seja paciente. Creia. Se Deus falou, Ele vai completar. O verso 14 diz assim, de Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Tão somente façam o quê? Acalmem-se. Isso é confiar. Pastor, mas isso dá uma sensação assim, de louco. Eu não tenho que fazer nada. Nada. Se você está no centro da vontade de Deus, nada. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28 diz assim, que Deus, Ele fez as coisas loucas para confundir os sábios desse mundo. Não é pela sabedoria tua. Não é pelo que você tem, não é pelos títulos, não é pela tua competência, não é nada. Deus diz que iria confundir até os sábios. Pode pôr aí 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28. Não sei se é isso, mas eu estou aqui colocando diante da igreja. Vamos lá, rapidamente. Portanto, todo aquele que... 1 Coríntios capítulo 1, 27. Mas Deus escolheu o quê? Para o mundo, as coisas loucas, né? Para envergonhar o quê? Os sábios. Escolheu o que é para o mundo, que é a fraqueza, para envergonhar os fortes. Meu irmão, vão dizer para você que você é louco. Vamos pensar também, né, irmão? Se a gente estivesse com Jesus, olha aqui para mim, só mais um minuto. Estamos andando com Jesus, Jesus passa perto de uma árvore e começa a conversar com a árvore. Aí você ia dizer, oh, nosso mestre já está... Ele está com Alzheimer, está com alguma coisa, está falando com a árvore. Na nossa razão, nós iríamos dizer que isso é loucura. Concordam? No natural. Aí a gente está num barquinho, o vento está vindo, ele diz, pode acalmar o vento, pode parar tudo. Não tem jeito. Chega na hora, um monte de gente lá perto dele, todo mundo com fome, e ele
Quem tem pão aí? Senhor, você está vendo a turma aqui? Olha a cara de fome da turma. Olha só a turma com fome. Eles estão querendo. O Senhor está querendo. Mas eles também estão. Vamos despedir essa turma. Para de falar. Deram uma sugestão para ele, no natural. Se não, traz aqui, alguém aqui tem alguma coisa. Não, tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 peixinhos e 2 pães, tanto faz a ordem. O milagre é o mesmo. Para peixe, o pão e o milagre ia ser o mesmo. É loucura. Aí, a gente às vezes está conversando na rua, o cara fala, mas lá, você ficou louco. Não, esse é discípulo de Jesus. Por isso que os loucos não erram o caminho dos céus, irmão. A Bíblia diz que nem os loucos vão errar. Nem louco. Quanto mais você que é são. Agora, vamos pensar, é loucura ou não é? Você está diante do mar, o Senhor diz assim, para de orar. Faz alguma coisa, Moisés. Põe esse povo para marchar diante desse mar. Estende aí essa vara aí, põe aí que vai abrir o mar. Abriu o mar, mas ele não falou que ia abrir, ele só botou a vara e o troço rompeu, o povo passou e o Senhor eliminou aquilo que estava eliminando com a vida deles. Queridos, esse é o processo. Vai chegar a tua hora. E a hora quando chegar, o Senhor disse, olha, para, agora fala. Chega de ficar só orando. Dê o passo que se precisa dar. Ande. Você vai saber como fazer. Se você tem escutado a palavra de Deus. Querido, há muitas vozes falando aí. Nós precisamos ser treinados a ouvir Deus. Nós estamos, olha, esses dias eu estava me treinando em casa. Estava lendo a palavra e tal. Daqui a pouco eu fui lá, se eu vou assistir o jornal. Aí Deus falou comigo, amigo, se você leu a minha palavra, por que você vai ver o jornal? Eu disse, tem razão. Eu não preciso ouvir nada. Eu já ouvi tudo. E eu, na hora, eu tive o discernimento do Espírito. Disse, não vou assistir jornal nenhum. O que está acontecendo aí? O Senhor já me falou aqui. A minha segurança está aqui. A minha base está aqui. Mas pastor, o senhor vai ficar desatualizado? Não, amigo. Eu estou muito atualizado. Estou falando para você, olha só o que eu estou falando. Eu estou falando que é um caminho mais longo aí. E você está nele, você está aí reclamando. Você está aqui desesperado nessa noite, dizendo assim, mas olha, quando é que chega meu sonho? Estou tentando fazer isso, meus negócios estão tudo parado. Eu estou aqui passando uma guerra. As coisas estão mais longe ainda. Eu estou vendo o troço está mais longe. Deus está te treinando, amigo. Está tirando coisas do teu coração que precisa ser tirado. E Ele vai fazer a obra, queira você ou não. Mas eu não gostaria de estar passando isso que eu estou passando. Eu também não. Mas vai mudar. Não é conformar. É você estar no centro da vontade de Deus. Dá para entender a tua vida agora? Porque às vezes a gente sai de casa, está andando, corre, dorme, come, dorme, acorda. Não é, João Paulo? Não é, filha? E aí, a nossa vida fica aí, de um jeito esquisito. Vai para a faculdade amanhã, vai lá na universidade, volta, corre, come. Meu irmão, não é isso a tua vida. Há um propósito de Deus. Está em andamento o propósito. Está ali na tua empresa. Senhor, por que está assim minha empresa? Por que está assado? É o meu propósito, está em funcionamento. Eu estou te treinando. Imagine você ficar rico da noite para o dia. Você vai trocar de mulher, vai trocar de família. Você vai virar um inferno. Fica calmo, fica tranquilo. Estou te dando uma gotinha, porque senão você se perde. Filho, arruma a tua vida. Calma. Eu estou no controle. Acalme-se. Eu estou pelejando por você. Senhor, eu estou acabada. Não tem nada acabado. Deixa que eu acabo com ele lá. Fica quieta, para de falar em casa. Você está falando demais, mulher. Eu sei que o Dia Internacional da Mulher foi ontem. Tudo bem, foi ontem. Agora é o Dia Internacional de todo mundo. Quantos estão aqui ainda para a gente acabar? Aí a Bíblia diz que o Senhor faz a obra. E a Bíblia, sabe o que eu acho interessante? É que quando o povo vai dormir, Deus começa a trabalhar. A Bíblia diz que quando o povo foi dormir, em Êxodo 14, verso 21, diz que o povo foi dormir, o Senhor entrou no acampamento e pronto. Começou a arrebentar. Irmão, sabe qual é a hora que Deus mais trabalha? Quando você vai dormir. Porque aí você não atrapalha. E tem uns ainda que atrapalham, que levanta e vai, diz que orar de madrugada é melhor. O Senhor diz, não, vai dormir, meu filho, vai dormir.
Você está atrapalhando eu. Dorme. Dorme, que você às vezes me incomoda e você quer coisas que não precisam. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque você não sabe como orar, nem eu. Ora por mim, pastor. Meu irmão, nós dois não sabemos orar, precisamos do Espírito Santo. Então Moisés estendeu a mão, abriu o mar e tornou a coisa, ficou bacana. E as águas se dividiram. Vou lá no verso 25. Fez com que as rodas dos... Hoje eu falei assim, Senhor, tu és mecânico, hein? Olha só o que o Senhor faz. Olha, faz com que as rodas dos seus carros começassem a soltar, de forma que tinham dificuldades para conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Querido, Deus está lutando agora pela tua causa. Só se você acredita. Se você não acredita, você está aí dormindo, está morrendo. Mas se você acredita, dá um glória a Deus bem forte. Pronto, tem alguns que ainda nem a boca abre, irmão. Vai morrer com essa boca aí cheia de dente por dentro. Irmão, deixa entrar um ar pelo menos na tua boca. O verso 26 diz o seguinte, vamos lá, filha. O povo está quase dormindo, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. E assim foi, e tudo que estava ali no caminho foi engolido. Eu diria que esse caminho é o caminho que Deus quer que você seja conduzido. Deus aponta o caminho, um caminho um pouco mais longo, mas se você obedecer. Olha, eles estavam indo pelo caminho legal, certo? Estavam indo pelo caminho dos filisteus, a coisa estava funcionando, e aí o Senhor disse, não é por este caminho, não é pelo outro, vai dando a volta, cara, é longe, mas Senhor, é ali, não é ali, é lá, é do outro lado. Aí eles estão indo, eles não sabem onde estão indo, só sei que eles chegam e param aonde? Eles param diante do mar, e ficam diante do mar. Olha só que quem mandou ali foi o Senhor. O que o Senhor falar com você, faz, que o resto Ele se encarrega. Amém? Só queria te mostrar nessa noite onde você se encontra na sua vida, mais nada. Fiz esse rolo todo. O certo era falar, olha, Deus está fazendo a obra. Amém? Dá uma glória a Deus. Vamos ficar em pé. Os diáconos já estão todos aqui na frente com a ceia.